Pois é, nós estamos aqui de volta para esse segundo bloco do programa Respostas. De fato, como eu dizia no início, o frio chegou mesmo, né? E a gente está aí numa torcida para que venha uma chuva, porque o clima está realmente bastante seco. Muito bem, no segundo bloco do nosso programa Respostas, a gente já começa a responder suas perguntas. E eu vou recordar aqui mais uma vez o número do telefone, porque isso não vai ser um problema não para você participar. 3349-1015, mas também você pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp 99347-0532. E vamos então passar agora para as nossas perguntas, né? As perguntas que vocês já nos enviaram. E nós vamos começar pela pergunta do Caio. Muito bem, Caio. O Caio é lá da Vila Carlota. Opa, uma saudação carinhosa para todo o pessoal lá da Vila Carlota. Pergunta do Caio. Por qual motivo os evangélicos não veneram Nossa Senhora? Veja, Caio, de fato, uma das críticas que pesam sobre os católicos, né? Críticas oriundas sobretudo do mundo pentecostal e neopentecostal, né? E aqui eu preciso fazer uma distinção importante, porque a gente diz evangélicos e coloca todo mundo dentro do mesmo grupo, né? Mas dentro do mundo evangélico existem inúmeras correntes, né? Inúmeros pensamentos, e dentro do mundo evangélico reformado, aquele de cunho mais histórico, ou seja, que remetendo na história, né? Vamos chegar aos primeiros reformadores da chamada histórica Reforma Protestante. Por incrível que pareça, a gente encontra textos muito belos em Lutero, Calvino, falando de Nossa Senhora, falando de Maria, né? Então os reformadores, os primeiros reformadores, não tinham essa atitude de tanto desprezo, né, por Maria. Porque eu vou assim, podemos ir de uma atitude de não reconhecimento, de indiferença, mas tem gente também, existem grupos dentro do mundo reformado, ou digamos, dentro do mundo neopentecostal, sobretudo, que ele edifica a sua fé exatamente tentando destruir, né, atacando a fé dos católicos. E aí, a gente precisa entender que nem todo evangélico é assim, né? Nem todo evangélico tem desrespeito a Maria, né? Agora, o que a gente pode dizer? Que o mundo reformado, por aceitar só a Escritura como regra e norma de fé, e não a revelação na modalidade da tradição apostólica, como nós católicos, então muitos desses evangélicos, eles ficam com a Maria da Bíblia, né? A Maria de Nazaré, não aquela Maria, né, da devoção popular, que é uma característica, né? É uma identidade própria dos católicos. Agora, isso não quer dizer que no meio católico também não exista uma certa inversão, né, de certos grupos, né, de um certo exagero. A gente tem que estar sempre ter muito critério, tomar muito cuidado, porque Cristo, de fato, a nossa fé católica pede que Cristo é o centro da nossa fé, né? A nossa fé cristocêntrica. Tanto que Paulo VI diz uma coisa muito bonita lá na Marialis Cultus, um documento que ele escreveu falando sobre a necessidade da purificação da devoção a Maria. Infelizmente as pessoas não citam, tá? Esse documento, desconhecem, né? Porque preferem citações de devoções de santos, pelo amor de Deus, nada contra. Mas é um documento da igreja, Marialis Cultus, do Papa Paulo VI. O que ele diz lá? Nós não podemos esquecer que o culto mariano se insere dentro de um outro culto muito mais amplo, que é o chamado culto cristão, né? Então a gente precisa redimensionar as coisas e de fato nós católicos temos um carinho muito especial por Maria, que nós traduzimos num termo técnico, né? Que é veneração, né? Caio, aquilo que a gente chama de veneração, que é diferente, distinto, absolutamente, essencialmente distinto do culto de latria, que seria o culto de adoração, né? Maria não pode ser adorada, não pode ser adorada por um motivo óbvio, ela não é Deus, ela não é deusa, né? Ela não é uma quarta pessoa da Santíssima Trindade. Mas, sem dúvida, Maria para nós tem um papel único, significativo, forte na Sagrada Escritura e na nossa fé,
tá? E outra, o nosso céu, né? O nosso céu não está vazio. O céu dos católicos pensa também que a mãe de Jesus, a mãe do Senhor está lá. Então a gente tem todo esse carinho, né? Esse carinho especial. Mas de fato, Caio, o que eu digo é isso. Existem ramos mais históricos do mundo protestante que não são tão ingratos assim com Maria, né? Tem respeito, tem o reconhecimento, né? Porque de fato, sobretudo os ramos pentecostais e pior ainda, os neopentecostais, eles têm uma abordagem de modo geral, né? Há exceções, pelo amor de Deus, mas tem que ser comprovado de todas as formas que Maria era uma mulher qualquer, né? Com isso nós não entendemos, por exemplo, porque o anjo, né? O anjo diz a Maria, está na Bíblia, está lá na Bíblia, está na Bíblia do católico, está na Bíblia. Ave cheia de graça, plena de graça. O que significa uma pessoa cheia de graça, né? Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que não coloca obstáculos à ação de Deus na sua vida. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quantos de nós somos capazes no nosso caminho de dizer assim, olha Senhor, né? Minha vida toda está em suas mãos. Então, de fato, Deus escolheu Maria. Maria é uma escolhida. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. A frase, né, dita no encontro com sua prima Isabel. Então, a gente está cumprindo a Bíblia, né? Todas as gerações proclamarão bem-aventurada. A nossa geração diz que Maria é bem-aventurada. O que quer dizer na Bíblia, Caio? Feliz, né? Está na posse, né, do amor de Deus. Mas é verdade, a gente tem que sempre tomar o cuidado, porque Maria tem que nos levar sempre a Cristo, né? Fazer tudo o que Ele vos disser. É importante isso. Essa consciência que os católicos têm. Mas eu acredito que no diálogo ecumênico, Caio, a gente pode melhorar isso, tá? A gente vai poder melhorar aos poucos, né? Existem gente muito radical no meio cristão hoje em dia, né? Infelizmente. É gente que quando começa a encontrar, a pessoa tem que mudar de religião, a primeira coisa ela tem que ir lá e destruir a imagem de Nossa Senhora e essas coisas assim, né? É lamentável porque se percebe um total desconhecimento de todo um processo até cultural e antropológico, né? Não é nem estou falando aqui nem de fé, né? Mas tem gente que constrói a sua igreja combatendo o outro. Tanto que eu digo assim, para algumas seitas cristãs, se tirar a igreja católica, eu não sei o que eles vão fazer. Porque eles precisam dela para ser um inimigo. Porque se não tiver um inimigo, né? Tem gente católica assim também um pouco, viu? Se não tiver alguém para bater, para estar lá, mas os radicalismos, né? Que estão na moda. Eu vivo levando bordoada, mas normalmente levando bordoada de quem quer que eu diga as coisas do jeito que elas querem, né? E não, a serenidade da igreja, os passos. A igreja não dá passo assim, sem ter um pé atrás. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas o radicalismo e o fundamentalismo está presente também em algumas correntes da igreja católica, né? Uma pena. Aí a gente perde a racionalidade do discurso e cai num fideísmo, né? Que é perigoso, que é muito perigoso. Caio, obrigado pela sua participação, pela sua pergunta, né? Que eu espero que tenha iluminado um pouco aí a sua dúvida, né? A sua dúvida. Outro irmãozinho aqui que mandou uma pergunta para nós, o Luiz lá da Nova Bahia, bairro Nova Bahia. Saudação para aquele povo maravilhoso, aquele povo abençoado lá do Nova Bahia. Programa Respostas, né? Essa pergunta é para nós. Por que a fé aumenta e diminui? Luiz, olha, a fé é dinâmica. É dinâmica por quê? Porque no fundo, a fé é um encontro de duas liberdades. A liberdade de Deus, que ama, toma a iniciativa, se revela, se autocomunica, se dirige a nós, mas encontra do outro lado uma outra alteridade, um outro eu, que é uma outra liberdade, a nossa. Então, a fé acontece, promove o encontro de duas liberdades. Isso significa que essa liberdade nossa oscila. Oscila por quê? Oscila colocando obstáculos a esta resposta de comunhão com Deus. Por quê? Porque o pecado é isso. O pecado fere a comunhão, nos afasta de Deus, nos afasta da sua vontade. Então, nesse sentido, na medida que eu me afasto de Deus, minha fé diminui. Porque o pecado, porque
os obstáculos se tornam, né? Quanto mais sobe o muro, né? Vamos usar assim uma comparação, né? Quanto mais sobe o muro, menos estou vendo quem está do outro lado. Então a fé diminui na medida assim também da nossa confiança em Deus. Eu digo sempre que a questão não é só saber se Deus existe ou se Deus não existe, mas Ele se importa comigo? Essa é a pergunta que todos nós temos. Então tem algumas pessoas que vivem crises de fé. Mas posso ser bem sincero, Luiz? Tentando ser sempre sincero, né? Claro. Pessoas que passaram por grandes crises de fé, por incrível que pareça, são pessoas muito mais maduras na fé. Essa é uma impressão que eu tenho, tá? É uma impressão. Né? Eu vejo que acontecem algumas provações fortes na vida de alguém, aí a gente vê a pessoa dizer, olha, padre, eu achava que eu tinha fé. Né? Às vezes a nossa fé é ainda aquela fé superficial. Paulo dizia, eu não posso dar ainda alimento sólido para vocês. Vocês têm que ficar no leite, porque vocês não são capazes. Tem coisas que eu não posso dizer para vocês. Veja que interessante. Significa que Paulo está dizendo que dentro da comunidade existem níveis, né, de profundidade na fé. Então, é tudo isso para dizer que a gente pode o quê? Crescer sempre na fé. À medida que eu cresço na fé, cresce a minha confiança em Deus. Cresce o meu amor por Ele, tá? Porque a fé vai ali, vai junto com a fé, com a esperança e com a caridade. Lembra? São as 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Então a fé vai junto. A fé vai junto com o amor. Então, e me permita, Luiz, fazer um comentário muito bonito sobre Tomé. Lembra de Tomé? Tomé, quando o ressuscitado apareceu na comunidade, o que aconteceu? Ele não estava. E aí, o Cristo saiu, foi embora, né? E depois a comunidade se reuniu e avisou Tomé, olha, o Cristo, Jesus ressuscitou, Jesus apareceu. Se eu não ver as suas chagas, se eu não colocar o dedo lá nas suas chagas, eu não vou acreditar. Vejam, Tomé não foi expulso da comunidade porque estava em crise de fé. Eu tenho amigos que são ateus, mas em crise com o seu ateísmo. Como eu conheço pessoas que têm fé e estão em crise também com a sua fé. O que é importante? A paciência do amor, o diálogo e nunca impor, tá? Deus atrai-nos, é uma atração. O cristianismo se propaga por atração, não por imposição, tá? Então o que a gente tem que fazer? Demonstrar amor, ter paciência, enfrentar nossas crises de fé e pode ter certeza que muitas crises de fé nós sairemos depois delas muito mais amadurecidos, tá? Isso é uma coisa, é uma dinâmica muito interessante. É o que eu falei no início, Luiz. Envolve 2 liberdades. Deus quer ser livre, mas também Deus preserva a nossa liberdade. E na nossa liberdade a gente, igual com um amigo, eu digo sempre assim, até para confessar, né? Quando é que eu sei que eu tenho que confessar? Eu não gosto, tem padres que eu respeito, gosto, fica determinando tempos para se confessar. Eu digo assim, quando você tem um amigo que você começa a perceber que você está se afastando dele, vocês já não se falam com a mesma frequência, vocês já não se veem com a mesma frequência, que você está percebendo que a sua amizade está esfriando, é hora de confessar. Vale o mesmo para Deus, né? É relação, é amor, né? Não é por imposição. É a mesma coisa que eu digo para as pessoas. Ai, padre, eu faltei domingo na missa, o que eu vou fazer? Ai. Quer dizer, é aquela história. Como que você olha o argumento? Você se pergunta assim, nossa, eu tenho uma lei para encontrar meu amigo? Eu tenho que cumprir uma lei, eu tenho a obrigação de encontrar meu amigo. Você não coloca a questão desse jeito. O seu coração se sente necessariamente atraído para quê? Para você conversar com ele, para você estar com ele, para você ouvir. A mesma coisa a fé. Por que eu vou à missa? Eu vou encontrar o amor, eu encontrei o amor e é esse momento, esse amor me acompanha em todos os momentos. Mas esse é o momento que eu estou para ele. É o meu momento de dedicação exclusiva. É o momento de Maria, né? Aos pés de Jesus, a discípula ali, né? Marta e Maria, lembra? Marta e Maria, Marta escolheu a melhor parte. Ali, sentada aos pés de Jesus, olhando, né? Dando atenção para o Mestre. Né? Deus quer a nossa atenção. Deus quer o nosso amor. Né? E a nossa fé é essa resposta de amor. Luiz, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua pergunta. E se você estiver vivendo um momento de fé, não desanime não, tá? Todos nós temos.
Eu digo uma coisa, às vezes, que o pessoal fica com o olho desse tamanho. Até padre tem crise de fé, né? Eu penso que os nossos irmãos também, né? Reformados, enfim. Crises de fé, todos nós passamos, né? Até para amadurecer. É como a crise de adolescência, né? A adolescência também precisa passar, o adolescente precisa passar por algumas crises para ele atingir a maturidade. Então, acontece uma dinâmica um pouco parecida também na fé, né? Muito obrigado, Luiz. Obrigado mesmo pela sua participação. Aqui, praticamente, digamos assim, com essa pergunta do Luiz, acho melhor a gente ir agora para o nosso intervalo, né? Porque a próxima pergunta requer um pouquinho mais de tempo. E eu vou passar o número para vocês aí, ó, que você vai poder nos ligar e enviar sua pergunta para nós. 3349-1015 ou 99347-0532. Programa Respostas, volta já, não saia daí.